Boa tarde, gente. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje vamos fazer uma abordagem sobre o Livro dos Espíritos, estrutura e contexto da obra. Então, como vocês já me conhecem de algumas semanas atrás, que falei a respeito de frequência, né? Então, conversando com o Rui, achamos melhor que não precisaria ele entrar agora no início para fazer a apresentação, já que nós já nos conhecemos, né? Então, eu entro direto nesse tema, sobre o Livro dos Espíritos. Vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura do Livro dos Espíritos, sobre o contexto em que o Livro dos Espíritos foi publicado, e não poderíamos deixar de falar um pouco a respeito da biografia de Kardec, mesmo que seja de uma forma bastante breve. É importantíssimo falarmos sobre isso, né? Então, para começarmos, Allan Kardec é um pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. Rivaio, ele veio de uma família que sempre foi dedicada à magistratura, à advocacia. O seu pai era juiz. E no que tange à parte religiosa, os seus pais eram católicos. Então, Rivaio nasceu numa família católica, na França. Pelo seu grande interesse desde criança, ele já demonstrava ter interesse em ciências, em filosofia. Então, com 10 anos de idade, os seus pais resolveram enviá-lo ao Instituto de Educação Pestalozzi, que fica na cidade de Yverdon, na Suíça. Então, com 10 anos, ele foi para lá. Como na Suíça a base religiosa é o protestantismo, então, nesse Instituto de Educação, ele teve uma educação baseada, então, no protestantismo, diferente daquilo que ele vivenciava junto à sua família em Lyon, na França. Quando ele tinha cerca de 14 anos, já em 1818, Rivaio já ensinava alunos com dificuldades na escola. Ele percebia que alguns alunos não se davam bem com algumas disciplinas, que tinham dificuldades, e ele entendia que ele tinha obrigação de ajudar esses alunos, de fazer com que eles entendessem as diferentes disciplinas. E continuou com esse trabalho, formou-se em 1822 como pedagogo e bacharel em Ciências e Letras. E em 1824, então, ele retornou à França, só que ele foi para Paris. No ano de 1828, ele publicou um plano educacional para aperfeiçoamento do ensino público. E, inclusive, essa figurinha que vocês veem aqui ao lado é justamente esse material, esse plano de educação que foi publicado por ele. E esse plano de educação para aperfeiçoamento do ensino público, então, foi utilizado em vários institutos de educação, e Rivaio ainda continuou fazendo uma produção literária bastante vasta, sempre voltada para a educação, que era aquilo que ele gostava de fazer, né? Ele publicou diversos livros didáticos, que mais para frente, num dos próximos slides, a gente vai citar alguns deles, e todo esse material era sempre utilizado nos institutos de educação lá de Paris. Nesse mesmo ano ainda, em 1828, Rivaio
junto com uma professora de letras e belas artes chamada Amélie Gabrielle Boudet, eles juntos fundaram um local para dar aulas. Amélie era uma mulher muito inteligente, muito culta, e então foi a parceira ideal para abrir esse estabelecimento de ensino. Em 1830, 2 anos depois, então Rivaio começou a fazer diversas traduções de obras didáticas também. Vejam que além do francês, que era a sua língua materna, ele falava mais 5 outras línguas. Ele falava italiano, alemão, inglês, holandês e espanhol. E então, para fazer traduções, ele era uma pessoa bastante interessante, né? Traduziu várias obras francesas para o alemão, principalmente as obras de François Fénelon. François Fénelon foi um escritor também muito famoso. Ele escreveu os 3 primeiros livros de Telêmaco, e Kardec fez, na verdade, Rivaio ainda, né? Às vezes eu me confundo, porque Kardec é um pseudônimo que vai ser utilizado mais à frente. Nesse primeiro momento, nós estamos falando da biografia de Rivaio. Então, Rivaio traduziu os 3 primeiros livros de Telêmaco. Fénelon era um preceptor do Duque de Borgonha, que era neto do rei Luís XIV. Então, ele seria um futuro herdeiro ao trono. E essa obra, Telêmaco, ela era totalmente voltada para a educação e para princípios morais. Então, Fénelon, com essa obra, o que ele queria era mostrar para o Duque de Borgonha, que seria um futuro rei da França, que ele precisaria, então, observar algumas coisas no seu comportamento, nas suas atitudes, não ser belicoso, não ser voltado para a guerra, não se preocupar com o ter, né, com os princípios materiais e por aí afora. Então, uma obra bastante interessante que Rivaio, ao ler toda essa obra, ele optou por fazer a tradução, então, do francês para o alemão. E Rivaio, ele foi membro, então, de diversas associações acadêmicas, do Instituto Histórico de Paris, da Academia Real de Arras, da Academia de Ciências Naturais, que ele começou a participar em 1834, inclusive, em relação à Academia Real de Arras, ele recebeu o Prêmio de Honra, devido a ter escrito um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Isso foi em 1831. E aqui do lado, então, a gente tem a capa, né, dos 3 primeiros livros de Telêmaco. Eu coloquei uma borda ali em verde, que diz que é proveniente de H.L.D. Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ok? Em 1832, então, no dia 9 de fevereiro, Rivaio casou-se com Amélie Gabrielle Boudet. Amélie era, então, a sua parceira naquele estabelecimento de ensino, onde juntos eles davam aulas. Então, em 1832, eles casaram. De 1835 a 1840, ou seja, posterior à entrada de Rivaio na Academia de Ciências Naturais, ele começou a dar, então, alguns cursos gratuitos, algumas palestras em diversas áreas.
ele falava sobre astronomia, sobre fisiologia, anatomia comparada, sobre física, química e diversos outros assuntos. Ainda continuando nesse período de 1835 a 1840, ele foi também secretário da Sociedade de Frenologia de Paris. E aqui do lado, a gente tem um diploma de membro dessa Sociedade de Frenologia de Paris. Mas o que é esse termo, né? Frenologia. Frenologia é, na verdade, uma pseudociência. Ela foi criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall. Ele tinha como ideia que a forma e as protuberâncias do crânio é que dariam origem às faculdades e às aptidões mentais. Então, desde aquela época, já no século XIX, já era considerada a frenologia como uma pseudociência, mesmo porque a ciência da época já não gostava muito dos métodos que a frenologia utilizava-se para fazer as suas pesquisas. Mas, de qualquer forma, ainda se coloca que o caráter, os estudos que Gall fez a respeito de caráter, raciocínio e emoções, da forma como eles estão situados em partes específicas do cérebro, aqui, para a época, foi um grande passo para se entender um pouco mais a neuropsicologia. Nós espíritas sabemos que não é por aí o caminho. E a ciência hoje também já conhece de forma diferente. Mas, na época, foi um passo importante que ajudou, então, a neuropsicologia. E por Rivaio, ser secretário da Sociedade de Frenologia de Paris, então, ele trabalhou também ativamente nos trabalhos da Society of Magnetism. E lá ele estudava diversas coisas, como sonambulismo, transe, clarividência e uma série de outros fenômenos. Vejam que isso é anterior ainda aos fenômenos espíritas. Até esse momento, Rivaio não tinha tido nenhum contato com fenômenos espíritas. Em 1854, ou seja, vários anos depois, é que, através de um amigo dele, chamado Fortier, é que ele soube, então, das mesas girantes, desses fenômenos espíritas. Mas, no começo, Rivaio era extremamente resistente. Ele não acreditava que esses fenômenos pudessem acontecer, ele pensava que deveria existir aí alguma fraude, alguma farsa. Aí, devido à insistência de dois outros amigos, Carlotti e Charles Boudin, a partir de maio de 1855, ou seja, um ano e alguma coisa depois, ele resolve, então, ir averiguar e participar de uma dessas sessões com as mesas girantes. E aí ele começou a perceber que por trás desse fenômeno das mesas girantes existiam inteligências que não eram as inteligências de nenhum dos presentes e que davam respostas àquilo que era perguntado. Então, a partir daí, ele realmente começou a se interessar para tentar descobrir que inteligência seria essa, ou que inteligências seriam essas. E aí, ele começou a fazer entrevistas com 10 espíritos diferentes. E nessa empreitada, ele teve, então, ajuda de diversas médiums, como por exemplo, a Caroline Boudin e a Julie Boudin, ambas eram filhas de Charles Boudin, a Mademoiselle Ruth Céline Jaffé,
que tinha 20 anos na época, Aline Carlotti também tinha 20 anos, a Madame de Plemazon e a Irmãs de Fou. Irmãs de Fou, eu peço atenção de vocês nesse nome, que a gente vai voltar a ele daqui a alguns slides. Irmãs de Fou, então ela tinha nessa época 14 anos. Então vejam que todas as pessoas aqui que participavam desses processos mediúnicos, todas essas médiums que participavam dos processos mediúnicos com o Rivaio eram pessoas bastante jovens ainda, né? 14, 16, 20 anos, exceto a Madame de Plamazon, que tinha uma idade mais elevada. E aí, então, Rivaio percebeu, então, que as mensagens que eram obtidas nestas sessões das mesas girantes eram manifestações inteligentes de quem? Daqueles que desencarnaram. Ou seja, eram manifestações, entre aspas, das almas dos mortos. E fazendo essas pesquisas com essas médiums, ele também recebeu da Mademoiselle Ruth Jaffé 50 cadernos psicografados para ele iniciar os trabalhos. Então, ele já tinha aí um bom material para ele começar a trabalhar em cima e tentar desvendar esse mistério das mesas girantes. Então, ele participou de reuniões mediúnicas na casa de Charles Boudin. Ele fazia sempre essas sessões às terças-feiras. Então, quem participava eram a Caroline e a Julie Boudin, as duas garotas, uma de 14 e uma de 16 anos. E aí, Rivaio conseguiu todo esse material, ele reuniu todo esse material, ele teve que trabalhar em todo ele, compilá-lo, organizá-lo, e ele fez todo esse trabalho num período de 20 meses. E que eu considero um tempo recorde para que se possa lançar toda uma doutrina como a doutrina dos espíritos, né? Então, agora vem uma explicação de por que Rivaio adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Vejam, ele participava de diversas sessões mediúnicas. A gente citou acima apenas aquelas que ocorriam na casa de Charles Boudin com as suas duas filhas, mas ele participava também de outras. Numa dessas manifestações mediúnicas, manifestou-se um espírito que se dizia pertencente à família de Rivaio, há muitos anos atrás, quando eles conviveram juntos no ano de 58 a 44 a.C., na época do Império Romano, em que o imperador era Júlio César. E que, nessa época, Rivaio era um sacerdote druida. Ele participava de uma sociedade celta na Gália. A Gália, só para a gente conseguir se localizar, ela hoje seria a região da França, o norte da Itália, Alemanha e uma parte da Holanda. Da Bélgica, desculpe. Então, esta seria a região da Gália. Então, aí haviam sociedades celtas e eles eram muito voltados para a religião. Inclusive, existia até uma assembleia anual de druidas. E Rivaio, naquela época, segundo essa manifestação de Zéfiro, ele participava de tudo isso ativamente. Então, sabendo disso, Rivaio resolveu mudar,
como ele já fazia diversas publicações pedagógicas, usando o seu próprio nome, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele optou, então, por utilizar o pseudônimo de Allan Kardec para as suas obras espíritas. Então, aí ficou, Rivail publica as obras pedagógicas e Allan Kardec publica as obras espíritas. E aí, em 1857, no dia 18 de abril, então, é publicado o Livro dos Espíritos. Foram produzidos 1.500 exemplares que foram vendidos em apenas 2 meses. A sociedade, de forma geral, já esperava por este livro. E, em virtude disso, em virtude desse livro ser muito procurado, a Igreja Católica começou a perseguir, então, Kardec e os seus adeptos, os adeptos do Espiritismo, né? E por que a Igreja Católica os perseguia? Ela dizia que eles praticavam a necromancia. A necromancia é um ato de adivinhar o futuro através dos mortos. E isso, para a Igreja Católica, seria considerado um pecado mortal. Então, Kardec chegou até a passar alguns dias na prisão. Nesse mesmo ano, ainda em 1857, então ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, chamada com a sigla SPEE, da qual, então, ele foi presidente desde o início, né, que ele fez a fundação, até o desencarne dele, que foi no ano de 1869. No período ainda de 1858 até 1869, ele começou a publicar a Revista Espírita. A Revista Espírita, então, ela tinha como grande objetivo defender alguns pontos de vista que eram tratados no Livro dos Espíritos. E eu gostaria até de citar para vocês um trecho que eu encontrei na Gênese, no capítulo 11, Gênese Espiritual, no item 43. Acima do item 43 tem o título Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. E tem uma nota de rodapé aí. E eu vou ler essa nota de rodapé para vocês verem qual era o grande propósito dessa revista espírita. Diz assim: quando na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, não havíamos apresentado aquela teoria senão como uma hipótese. Então, vejam, Kardec utilizava-se da Revista Espírita para lançar algumas hipóteses a respeito de alguns assuntos espíritas. Então, voltando, quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, não havíamos apresentado aquela teoria senão como uma hipótese, sem outra autoridade senão a de uma opinião pessoalmente controvertível, pois que na época nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Nós a publicamos a título de ensaio, com a finalidade de provocar o exame do assunto, bem determinados a abandoná-lo ou a modificá-lo, se para tal houvesse lugar. Hoje, essa teoria sofreu a prova do controle universal. Não somente ela foi acolhida pela grande maioria dos espíritos, como a mais racional e a mais conforme à soberana justiça de Deus, como também ela foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos acerca do assunto. O mesmo sucedeu no que diz respeito à origem da raça adâmica.
Então, na verdade, o assunto aqui que está sendo tratado nesse capítulo 11 da Gênese espiritual, que seria doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido, e também a raça adâmica, não são assuntos foco do que nós estamos trabalhando aqui hoje. O meu grande objetivo foi trazer para vocês um exemplo de como Kardec utilizava a revista espírita, muitas vezes para colocar alguns pontos de vista que ele possuía e para que esses pontos de vista pudessem ser contestados pela comunidade em geral e ele poder revisar isso antes de fazer alguma publicação em algum livro. E, claro, como ele próprio diz aqui, esse próprio texto, esse tópico da doutrina dos anjos decaídos e a raça adâmica foram validados também pelos espíritos. Em 31 de março, então, de 1869, então, ocorreu o desencarne de Rivaio e Allan Kardec. Ele estava, nessa época, com 64 anos, e o desencarne foi proveniente do rompimento de um aneurisma. Ele foi, então, enterrado em Paris, no cemitério Père Lachaise, e acima da sua tumba, deixa eu lhes mostrar aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver o mouse, aqui em cima, então, tem um lema escrito ali: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. E como vocês podem observar, nessa figura específica aqui da tumba de Kardec, existem sempre muitos vasos com flores, pessoas que trazem trazem flores para ornamentar o local. E isso é uma constante lá em Paris mesmo. Eu chamo a atenção aqui que muita gente faz confusão. Rivaio, ele nasceu em Lyon, na França, e os seus restos mortais estão enterrados em Paris, não é na mesma cidade de nascimento dele. E aqui eu falo um pouquinho a respeito de Johannes Hus, ou Jean Hus, porque tem uma história também bastante interessante, apesar de nós não termos como confirmar esse tipo de coisa, mas existem indícios de que pode ser realidade, né? Já vou explicar por quê. Deixa eu contar primeiro para vocês quem é, então, essa pessoa, Jan Hus. Ele nasceu em 1369 na República Tcheca. Na época, esse reino da Boêmia, onde ele nasceu, na República Tcheca, fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Ele era uma pessoa que gostava muito de estudar. Ele formou-se na Universidade de Praga em teologia no ano de 1394 e em artes e em filosofia em 1396. Alguns anos depois, no ano de 1400, então ele foi ordenado sacerdote e se tornou, no ano seguinte, reitor da própria Universidade de Praga, onde ele havia estudado. E aí, ele, já como sacerdote, ele não aceitava a supremacia papal. Ele acreditava, para ele, né, na visão dele, Cristo era o chefe da igreja, e não um papa como representante de Cristo, ou da Igreja Católica. Ele considerava o evangelho como a única lei. E, naquela época, havia muito aquele tráfico de indulgências, e ele era totalmente contrário a isso. Ou seja, o que aconteceu? 10 anos depois, em virtude dessa construção que ele fez contrária
a diversos preceitos da Igreja Católica, ele foi, então, excomungado pela Igreja. No ano de 1414, 4 anos depois a sua excomunhão, né, ele foi convocado, então, a comparecer no Concílio de Constança. E lá ele foi preso por vários meses e condenado à fogueira. Então, a data do desencarne dele, então, seria em 6 de julho de 1415. Só que antes de desencarnar, ele escreveu uma carta em que ele mencionava já que sua luta não terminou e que pássaros mais fortes viriam para continuar seu trabalho. Então, ele já tinha certeza de que tudo aquilo que ele havia construído até então não ia acabar com o desencarne dele, e que outros viriam e se apoiariam naquilo que ele já havia construído. E, claro, na sequência, a gente já teve outros que vieram e que conseguiram. Tivemos Lutero, por exemplo, e outros que construíram o protestantismo. E aí, por que eu estou falando isso? Então, nós temos que chamar atenção agora para um pesquisador espírita brasileiro chamado Silvino Canuto de Abreu, que desencarnou em 1980. Silvino Canuto de Abreu, ele afirmava que Kardec é a reencarnação de Jean Hus. E por que ele fala isso? Do nada? Não. Ele teve uma base para dizer isso que ele falou. Ele encontrou, quando ele foi numa livraria Le Marie, em Paris, ele encontrou em 1921 uma psicografia daquela médium que trabalhava com Kardec, a Hermance de Faux, que eu falei para vocês, prestem atenção nesse nome. Essa psicografia, ela foi datada de 1857. E nessa psicografia era comentado que Kardec era, no caso Rivaio, né, era a reencarnação de Jean Hus. O que Canuto de Abreu fez? Ele pegou e copiou. Vejam, era 1921, né? A gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje para tirar uma foto, nem tirar um xerox, nem nada disso. Então, o que ele fez? Ele copiou essa psicografia. E, na sequência, esse material, ele passou, então, para o arquivo da Maison d'Esprit. E, no ano de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram Paris e destruíram todo esse arquivo. Ou seja, essa psicografia foi destruída também. Então, a gente não tem mais esse original. E a única coisa que havia restado foi essa cópia manual que Canuto de Abreu fez. Só para frisar aquilo que eu já havia comentado anteriormente. Nós não temos como comprovar se isso é realmente realidade ou não. Estamos apenas repassando algo que já foi pesquisado anteriormente e que, infelizmente, a gente não tem mais nem o original para comprovar isso. E aqui, eu gostaria de passar para vocês, para aqueles... eu acredito que muita gente já assistiu o filme a respeito de Kardec. Para aqueles que não assistiram, eu vou passar um trailer aqui, rapidinho, são 2 minutos somente, é bem curtinho, e para que vocês se interessem e queiram assistir. Na verdade, esse filme, ele é um recorte muito estreito
da publicação aí do Livro dos Espíritos. Então, não conta muito a história de Rivaio, não conta muito a respeito da publicação do Livro dos Espíritos e nem posteriormente. Então, é um recorte bastante estreito, mas está muito bem feito e vale a pena assistir. Então, vamos ver esse trailer rapidamente. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Desespero desse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença em almas de outros mundos. Vamos acabar com essa farsa. Chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero fazer parte disso. O fenômeno é realmente impressionante, Leon. Eu não sei se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Fiz a mesma pergunta para diferentes médicos. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O Livro dos Espíritos. Um brinde. Em nome da ciência, não vire as costas para a nossa academia. Por que não se toma o nome em lugar algum? De hoje em diante, vou responder as cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. Talvez tudo isso seja fruto da minha vaidade. Esse não é o homem com quem me casei. A fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Essa é a mais pura verdade. Muito bem, gente. Então, o intuito aqui foi sensibilizar alguns para que assistam esse filme, aqueles que não assistiram ainda, que vale a pena. Continuando, como eu havia falado anteriormente, aqui a gente tem uma lista com alguns livros pedagógicos que foram publicados por Rivaio. Então, a gente destacou alguns aqui. Em 1824, curso prático e teórico de aritmética, seguindo o método de Pestalozzi. Em 1828, é aquele plano proposto para a melhoria da instrução pública, que foi, então, coroado pela Academia Real de Arras. Em 1831, ele publicou Gramática Francesa Clássica. Ainda em 1831, ele publicou aquele ensaio Qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época, que deu a ele o prêmio de honra da Academia Real de Arras. Em 1846, publicou o Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria. Em 1848, Catecismo Gramatical da Língua Francesa. Em 1849, foram 3 publicações ali. Programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia, ditados normais dos exames da Municipalidade e da Sorbona, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. Então, realmente, nós podemos dizer que Rivaio era uma pessoa bastante letrada. Ele conseguia penetrar em diversas áreas do conhecimento. E então, a partir de 1857, a gente tem aqui uma relação das obras espíritas já publicadas
pelo pseudônimo de Allan Kardec. Então, em 1857 foi o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, de 1858 até 1869, que foi o ano do desencarne dele. Em 1859, ele publicou O que é o Espiritismo e Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Esta instrução prática sobre as manifestações espíritas é o que vai dar origem futura ao Livro dos Médiuns, em 1861. Em 1862, então, ele publica o Espiritismo em sua expressão mais simples. Em 64, Evangelho segundo o Espiritismo. 65, O Céu e o Inferno. 67, Viagem Espírita, de 1862. Em 1868, ele publica a Gênese, e em 1890, aí ele já havia desencarnado, né? Então foi publicado o livro Obras Póstumas. E agora, entrando no Livro dos Espíritos propriamente dito, vamos falar um pouquinho a respeito das diversas edições aqui do Livro dos Espíritos. Então, a primeira edição foi de 1857, como a gente já falou, só que tem uma curiosidade. Em 1857, nesta primeira edição, que teve 1.500 exemplares vendidos em apenas 2 meses, somente existiam 501 perguntas, e não as 1.019 que a gente encontra nos nossos livros dos espíritos atuais. As 1.019 questões, elas passam a existir somente a partir da segunda edição. Nesta segunda edição, que é do ano de 1860, consta, então, um aviso introdutório, em que o Kardec destaca, então, diferenças entre a primeira e a segunda edições. Então, ele mostra aí que houve, na verdade, o Livro dos Espíritos de 1860, ele tinha o dobro do tamanho do Livro dos Espíritos de 1857, em termos de quantidade de questões, né? Então, esse aviso introdutório, ele não foi mais incluído nem nas edições francesas, nem nas edições brasileiras, mas enquanto Kardec estava encarnado, ele era mantido em todas as edições publicadas. A nota de Kardec, que estava contida, então, da segunda até a nona edição francesa, que não mais aparece a partir da 10ª, de 1863, é a seguinte. Eu vou ler essa nota para vocês, porque tem um trechinho que é bem interessante. Diz assim: os princípios contidos neste livro resultam das respostas dadas pelos espíritos às questões diretas que lhe foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que deram espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerra. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade senão depois de ter sido revisto cuidadosamente, várias vezes seguidas, e corrigido pelos próprios espíritos. Esta segunda edição também mereceu da parte deles novo e meticuloso exame. Então, vejam, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 501 questões, ela já havia sido validada pelos espíritos. A segunda edição também foi validada pelos espíritos. Então, na sequência, ele explica que o que vem entre aspas, em seguida as perguntas, é a resposta textual dada pelos espíritos. Então, é a resposta literal. O que está assinalado em letras menores ou designado de modo especial para esse fim, em alguns livros a gente vê que tem as notas de Kardec, elas estão escritas em itálico, né? Compreende as notas e explicações aditadas pelo autor, e que também sofreram o controle dos espíritos. Então, isso também é muito importante a gente saber, que não só as respostas dos espíritos foram validadas, mas também tudo aquilo que Kardec colocou em termos de notas
Então, tudo isso foi validado pelos espíritos. Na sequência, nós tivemos a terceira, eu não coloquei aqui todas as edições, mas a quarta edição, a terceira e a quarta também foram em 1860. A quinta edição foi em 1861, foi então publicada a errata, somente nesta quinta edição, e a gente vai ver o que compõe esta errata. Essa errata, ela consta no livro dos Espíritos, da edição comemorativa dos 150 anos, que é do Evandro, o tradutor, né, é o Evandro Noleta Bezerra. E ele fez um trabalho bastante interessante, verificando todas essas edições, e inclusive ele conseguiu recuperar essa errata que foi publicada nesta quinta edição somente. Essa errata, ela não foi incorporada ao texto do livro dos Espíritos nas edições posteriores. A única coisa que prevaleceu desta errata foi a resposta à questão 586, que foi suprimido o termo e intuitiva. Então, na questão 586, deixa eu pegar aqui e falar para vocês, diz assim: as plantas têm consciência de sua existência? A resposta é não, elas não pensam, têm apenas a vida orgânica. Então, é assim que consta no nosso livro dos Espíritos atual. Porém, na época da primeira, segunda, terceira edição, constava, tem apenas a vida orgânica e intuitiva. Então, o e intuitiva foi suprimido a partir das edições posteriores a essa quinta edição. Aqui a gente tem, então, na questão 165, Kardec coloca, ao final da observação, ele diz assim: na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si mesmo no instante da morte. Segue-se daí que jamais testemunha o seu último suspiro. As próprias convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase, porque em certos casos esses sofrimentos podem lhe ser impostos como expiação. Então, este trecho que está, entre aspas, aqui da questão 165, ele não aparece nos nossos livros dos Espíritos. A questão 226 também, ao final da observação, ele tinha dito para acrescentar: entre os espíritos não encarnados, há os que têm missões a cumprir, ocupações ativas, e que gozam de relativa felicidade. Outros vagueiam na incerteza. Errantes, na verdadeira acepção da palavra, são na realidade estes últimos, os quais se designam sob o nome de almas penadas. Nem sempre os primeiros são considerados errantes, já que fazem uma distinção entre a sua situação e a dos outros. Gente, só para chamar a atenção, não estou nesse momento fazendo uma contextualização disso que foi colocado por Kardec. Apenas estou trazendo para vocês que na quinta edição havia uma errata em que foram incluídos esses trechos e que, posteriormente, esses trechos não foram incluídos no Livro dos Espíritos. Tem mais algumas aqui, algumas erratas, né, que fala da questão 285A, que deveria acrescentar: quando necessário, podem igualmente se reconhecer pela aparência que tinham em vida. Ao espírito recém-chegado e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-los. Na questão 437, ele apenas disse para ver o número 257, que é ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Na questão 479,
ele colocou acrescentar, ver o livro dos médiuns, capítulo sobre a obsessão. Essa é outra questão que tem que ser contextualizada. Questão 586 foi essa que eu li para vocês, então, que foi suprimida o E intuitiva. Ok, então essas eram as erratas. Tivemos ainda a 6ª edição francesa de 1862, eu já pulei aqui para a 10ª edição de 1863, então a partir desta edição não consta mais aquela nota de Kardec que eu li no slide 17 para vocês. A 12ª edição foi de 1864, então, a partir dessa edição, de 1864, até o desencarne de Kardec, não houve, então, mais nenhuma modificação do texto do livro. E na 13ª edição, foi a de 1865, também sem nenhuma alteração. E aqui, a gente mostra rapidamente para vocês a estrutura do Livro dos Espíritos. Ele consta de uma introdução. Essa introdução, ela é bastante extensa, e Kardec, aqui já no início da introdução, ele já traz um tema que é bastante interessante, em que ele aborda palavras novas. Então, ele já chama atenção, visto que naquela época não existiam espíritas, né? Ele estava fazendo a codificação da primeira obra, que seria o Livro dos Espíritos. Então, ele comenta aqui sobre a necessidade de se criar palavras novas, e já mostra a diferença entre espírita e espiritualista. Um espírita pode ser um espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Então, para aqueles que não têm muita familiaridade ainda com esses termos, aproveitem, vão na introdução. Primeiro item já da introdução é um trechinho de meia página que já explica isso. Depois ele fala um trecho até um pouco extenso a respeito de alma. Daí ele fala sobre a história, o método que foi utilizado aqui para conseguir obter as manifestações espíritas, entra no surgimento da psicografia, ele coloca o resumo dos principais pontos da doutrina espírita, depois ele trata de a doutrina espírita e a ciência, fala sobre a seriedade da doutrina, aborda sobre a doutrina e os seus contestadores. O item 10 da introdução são objeções, item 11 fala sobre espíritos, que espíritos, identidade dos espíritos, contradições entre os espíritos, maneiras e métodos, erros de grafia, a loucura e o espiritismo, teorias enganadoras, a doutrina e as obras de Deus é o último tópico dessa introdução. Então, é uma introdução bastante extensa, é muito boa e vale a pena ser lida. Na sequência, em todos os livros constam ou princípios básicos ou prolegômenos. Dependendo aí do autor, ele utiliza princípios básicos, dependendo, é utilizado prolegômenos. E aí, dentro desse princípios básicos, tem esta gravura que foi ditada pelos próprios espíritos. E eu vou até ler um trechinho desses princípios básicos para vocês entenderem o que isso tudo quer dizer. Então, Kardec, ao explicar sobre os princípios básicos, ele próprio diz assim: este livro contém os seus ensinamentos, foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos sistemáticos. Não contém nada que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos, e que não tenha sido submetido ao seu controle.
Somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo, ou seja, ele próprio. Então, Kardec, o que ele fez? Ele organizou, ele distribuiu de uma forma metódica as matérias, ele colocou notas, ele trabalhou a forma, mas, de qualquer forma, tudo isso teve a validação dos espíritos. Mais para frente um pouquinho, ele diz assim: eis em que termos nos deram por escrito e por intermédio de muitos médiuns a missão de escrever este livro. Então, aqui tem uma psicografia que é assinada por diversos espíritas que participaram da validação do Livro dos Espíritos e de todas as demais obras e que participam dessa missão de trazer a doutrina espírita para nós. Então, essa psicografia, ela começa dizendo assim: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com a nossa cooperação, porque esse trabalho é nosso, ou seja, é dos espíritos. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas, antes de o publicares, nós o reveremos em conjunto, a fim de verificar todos os seus detalhes. Estaremos contigo todas as vezes que o pedires, e para te ajudar em todos os outros trabalhos, porque isso é somente uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Ou seja, o Livro dos Espíritos não será a única obra. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Nós vamos te indicar quando o momento de publicá-los tiver chegado. Enquanto esperas, examina-os e medita sobre eles, para estares pronto quando dissermos. Então, vejam, quando a gente lê esse trechinho aqui, a gente percebe que muitas vezes a questão da utilização da revista espírita para fazer algumas publicações tem relação direta com isso aqui. Kardec, ele já estava estudando, avaliando, juntando manifestações, psicografias que ele recebia através de manifestações de diversas partes do mundo. E ele sabia que ele teria que, no futuro, publicar novas obras. Então, ele estava cada vez estudando, pesquisando mais para ter segurança de fazer uma publicação melhor, mais assertiva, mais de acordo com aquilo que os espíritos gostariam no futuro. E aí, sobre esta cepa que consta ali, diz assim, os próprios espíritos ditando nessa psicografia: coloca no início do livro a cepa de vinha que te desenhamos, que é esta que consta aqui, gente, como emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito estão nela reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito unido à matéria é o bago da uva. Então, novamente, o corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito unido à matéria, que é o espírito encarnado, é o bago da uva. Então, o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. E aí ele continuam, né? Não te deixes desencorajar pela crítica, encontrarás opositores e assim por diante. Então, aqueles que se interessarem, vale a pena ler esses princípios básicos na totalidade. Agora, falando sobre a estrutura, né? Então, Kardec, ele divide o Livro dos Espíritos em 4 grandes partes. A primeira parte se chama As Causas Primárias. Nas causas primárias, ele aborda o capítulo 1 sobre Deus,
Deus, o Criador, causa primária de todas as coisas. No capítulo 2, que é um capítulo do qual eu sou fã, ele aborda elementos gerais do universo. É um capítulo extremamente pequeno, porém, o que ele traz nesse capítulo é a base para nós entendermos todo o conteúdo do livro. Então, ele fala sobre os elementos gerais do universo, que são 3, Deus, Espírito e elemento cósmico universal. Todo o restante são decorrências desses 3. No capítulo 3, aí ele fala sobre a criação. Então, ele fala sobre formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, que está muito melhor explicado na Gênese, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas a respeito da criação. No capítulo 4, ele traz princípio vital, ele explica sobre princípio vital. Então, aqui ele fala sobre a questão de seres orgânicos e inorgânicos. Observem que tudo é com o foco da ciência da época, do século XIX. Então, a ciência, a nossa ciência, evoluiu de lá para cá e nós temos que fazer a contextualização. Nós sempre temos que contextualizar, gente. É importantíssimo. Ele fala sobre a vida e a morte. Então, ele fala sobre a importância do fluido vital e que o fluido vital se extingue com a morte do corpo biológico, e ele traz um item muito interessante que é inteligência e instinto. Então, é muito interessante a gente cruzar isso que Kardec coloca aqui com os cadernos de psicofonias do irmão Antônio Green. E aí, ele começa a parte segunda. Então, se na parte primeira ele tratou de coisas genéricas, gerais, né, causas primárias, ele trazendo agora a parte segunda, ele coloca mundo espírita ou dos espíritos. Aqui no primeiro capítulo da parte segunda, ele aborda a origem e a natureza dos espíritos. Depois ele fala sobre mundo normal primitivo, a forma e ubiquidade dos espíritos. Ele aborda perispírito, fala sobre as diferentes ordens de espírito, e aqui a gente tem que ter um cuidado junto com a escala espírita, mas eu sempre digo que neste capítulo 1 da parte 2, quando Kardec aborda sobre as ordens de espíritos e a escala espírita, o que ele quer é, na verdade, que a gente entenda que as manifestações espíritas, principalmente naquela época de Kardec, né, vinham de espíritos de diversos níveis evolutivos. E aquilo que eles traziam para nós como mensagem era o entendimento deles. Eles estavam limitados ao entendimento deles, né? Não é porque desencarnaram que seriam detentores de todo o conhecimento do universo. Depois é falado sobre progressão dos espíritos e anjos e demônios. Daí ele entra na encarnação dos espíritos. Por que os espíritos têm que encarnar, né? Então é uma boa pergunta. Ele fala sobre alma. Não esqueçam que a gente vai ver aqui no Livro dos Espíritos a referência, muitas vezes, à alma. Mas, se vocês observarem, olha o contexto da época. Não existiam espíritas. Existiam espiritualistas que estavam se interessando pelo espiritismo. Então, Kardec ele tinha que fazer essa relação de alma, porque espiritualista é aquele que acredita na existência, na sobrevivência da alma após a morte do corpo biológico. Então, ele falava para essas pessoas, ele tinha que começar com os termos que essas pessoas estavam acostumadas, né? Então, por isso que ele traz alguns termos que hoje a gente olha e diz, nossa, que estranho, né? Ele colocar assim. Ele aborda, no capítulo 2 ainda, sobre o materialismo,
Depois ele entra no retorno, no capítulo 3, retorno da vida corporal à vida espiritual. Então, aqui, ele começa a contar, então, nesse retorno da vida corporal à vida espiritual, é o desencarne. Então, a alma após a morte. O que é a alma após a morte? Como é que se dá a separação da alma e do corpo? Enquanto o perispírito ainda não foi totalmente desligado do corpo biológico, existe o que Kardec chama de perturbação espiritual. Como é que isso se dá? Então, tudo isso está no capítulo 3. No capítulo 4, então, ele começa a trabalhar a questão da reencarnação, a justiça da reencarnação. Ele fala sobre encarnação nos diversos mundos, fala da transmigração progressiva, destinação das crianças após a morte, sexo nos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais, ideias inatas, tudo isso está nesse capítulo, pluralidade das existências. E aí ele aborda considerações sobre a pluralidade das existências, que é uma nota de Kardec de várias páginas, e no capítulo 6 ele fala sobre vida espírita. Então ele aborda espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, escolha das provas, relações após a morte, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, as chamadas metades eternas, lembrança da existência corporal, comemoração dos mortos, funerais. E aí, no capítulo 7, ele fala sobre retorno à vida corporal, prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, aborto, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, deficientes mentais e a loucura, infância, simpatia, antipatias terrenas, esquecimento do passado e assim por diante. Capítulo 8 da Emancipação da Alma é um capítulo muito bom. A gente pode reler esse título aqui como animismo. Então, ele fala sobre os sonhos, o sono, né? É bem interessante, fala sobre clarividência, sonambulismo, êxtase, dupla vista, né? No capítulo 9, ele fala sobre intervenção dos espíritos no mundo corporal, e esse capítulo realmente é um capítulo que a gente precisa contextualizar muito, muito mesmo. No capítulo 10, ele trata de ocupações e missões dos espíritos. No capítulo 11, os 3 reinos. Os 3 reinos, ao meu ver, é um capítulo que está deslocado. Ele deveria estar no começo da parte 2ª, justamente para as pessoas entenderem que aquela famosa frase que todos nós já ouvimos, que o espírito dorme na pedra, respira nas plantas, move-se nos animais e pensa no homem, isso é real, é a linha evolutiva. Então, para nós entendermos o que é ser espírito, nós precisamos entender que nós já passamos por estas fases evolutivas anteriores, antes de nós nos tornarmos espíritos. Por isso que eu acho que está deslocado. Porém, Kardec, apesar de explicar tudo isso nos 3 reinos, quando chega no finalzinho, ele diz que tudo isso é uma teoria. Então, por que ele fala que é uma teoria? Porque, na verdade, a teoria da evolução das espécies de Darwin não havia nem sido publicada ainda em 1857. Darwin a publicou em 1859. Então, Kardec, na verdade, ele tinha muito receio ainda de como a comunidade científica iria entender todo esse trabalho. Então, ao mesmo tempo que ele trazia essas coisas, ele também ficava um pouco receoso. E aí, a parte 3ª é falado sobre as leis morais,
Então, lei divina ou natural, lei de adoração, lei do trabalho, da reprodução, da conservação, de destruição, lei de sociedade, do progresso, da igualdade, de liberdade, de justiça, amor e caridade. E no capítulo 12, perfeição moral. Perfeição moral só teve esse título a partir da 5ª edição francesa, de 1861. Até a 4ª edição francesa, esse capítulo se chamava Questões Morais Diversas. E aqui, a parte 4, então, que fala de esperanças e consolações. Então, tem 2 capítulos, né, que seriam penalidades e prazeres terrenos, penalidades e prazeres futuros. Depois é falado sobre conclusão e um glossário de 2 páginas somente. Observe, então, gente, como que é essa estrutura. Na primeira parte, são as causas primárias. Então, são as grandes coisas para nos situar. Deus, a criação, elementos gerais do universo, princípio vital. Na parte 2, então, ele entra a fundo sobre a questão do espírito, reencarnações, desencarnações. Na parte 3, ele aborda todas as leis morais. E na parte 4, então, ele fala sobre esperanças e consolações. Ok? Aqui, então, nós temos todas as nossas referências que nós buscamos para montar esse material. E só tenho a agradecer a vocês aí pela paciência em ter me ouvido durante todo esse tempo. Então, agora, eu passo a palavra ao Rui, para que veja se tem algum questionamento, alguma coisa assim que a gente possa ajudar a esclarecer aí. Tá? Muito obrigada, gente. Obrigado a você, Vanilza. Tem uma pergunta aqui, é uma pergunta e um questionamento, né? Correlacionando com as aulas do irmão Grimm, o que você destacaria como mais importante para o contexto atual? Nossa, tem muita coisa, muita coisa. Kardec foi publicado em 1857. A gente tem que observar o contexto da época. Mas nós temos também que atualizar tudo isso que foi colocado aqui. Com o irmão Grimm, a gente consegue fazer essa contextualização de muitas coisas. Por exemplo, aquele capítulo que eu mencionei para vocês sobre os 3 reinos, o irmão Grimm traz uma série de itens. Agora, eu não vou lembrar de cabeça em qual dos livros está. Mas ele aborda isso de uma forma muito boa, muito boa. Inclusive, quando ele traz aquelas leis da leis da transauto-administração, leis da transeco-administração dos sistemas vivos, ele traz muita coisa que, por exemplo, Kardec falava que existiam 3 reinos, porque era o possível da época. A ciência dizia que existiam 3 reinos, inclusive colocavam o homem no mesmo reino que os animais. Hoje isso já mudou. Quando a gente lê o irmão Grimm, ele traz detalhes que a gente não imaginava. Kardec, por exemplo, ele fala que o princípio vital não existe no vegetal, no mineral. O irmão Grimm diz que existe. Existe, a gente tem que colocar aí que todas as faculdades existem de forma latente. Nem todas elas estão expressas nos diversos reinos da natureza. A partir do momento que a gente faz uma determinada evolução, a gente passa a manifestar, a conseguir manifestar uma nova faculdade. Então, todas elas estão intrínsecas a todos nós. Então, isso foi só um exemplo. Quando se fala em inteligência e instinto,
Então, a gente também vai buscar muita coisa no Irmão Grimm para tentar entender melhor o que é isso. Quando nós falamos sobre Deus, então a gente vai no Irmão Grimm e começa a entender o que é o Deus imanente, o que é a transcendência que nós, espíritos encarnados, precisamos fazer para conseguir compreender o Deus imanente que está dentro de nós. Então, inclusive, eu fiz uma pesquisa, não em todos os livros, mas eu diria assim, acredito que mais da metade da obra dos Cadernos de Psicofonias, sobre o que era falado sobre Deus, né? Então, eu diria que não existe um tópico específico. E o Irmão Grimm, atualmente, ele vem falando muito, né, sobre campo mediúnico e outras coisas. Então, não necessariamente está tudo isso escrito no Livro dos Espíritos, mas está na obra de Kardec. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que é outra obra, a gente terá obrigatoriamente que fazer uma série de contextualizações. Então, não é que Kardec esteja errado, não é isso. Existia o limitante do contexto da época. A ciência permitia que se fosse até ali. Não dava para ir mais porque não existiam conhecimentos. E então a gente, obrigatoriamente, com as obras todas do Irmão Grimm aí, a gente consegue atualizar um monte de capítulos, de itens, de frases. Frases, gente, frases que muitas vezes a gente passa batido e não lê. Quando você vai reler, você percebe que existe uma frase ali e é como se ampliasse o panorama, que você nunca havia reparado, por causa da sua própria limitação. Quando você enxerga aquilo, você vê que abre uma nova vertente para você fazer novos estudos. Então, é muita coisa. Não teria uma única coisa que eu diria que poderíamos atualizar com os Cadernos de Psicofonias. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas vertentes. Você tem que trazer o que Kardec diz a respeito e, na continuidade, explicar o que Antônio Grimm diz a respeito. Tem mais uma questão aqui, o próprio do Air Arion César, né? Essa pergunta que você respondeu foi da Ana Célia, que eu acho que eu não citei o nome dela. O Arion pergunta o seguinte: o próprio Kardec nunca recebeu a manifestação dos espíritos? Sempre se valeu de outros médiums? Sim, sim. Ele não era um médium de efeitos físicos, vamos dizer assim. E ele não... ele nunca teve uma manifestação através dele. Mas a grande missão de Kardec era realmente fazer esse trabalho que ele fez, de reunir, de compilação de todos esses materiais que, se vocês assistirem o filme, eu falo do filme porque o filme retrata bem isso. A partir de um determinado momento, depois que foi publicado o Livro dos Espíritos, ele recebia inúmeras cartas de todas as partes do mundo, que se referiam a manifestações que aconteciam nos diversos lugares. E ele tinha que ir juntando essas informações, vendo o que cabia e o que não cabia. Gente, foi um trabalho gigantesco. E, inclusive, como eu mencionei há pouco, né, montar o Livro dos Espíritos em 20 meses, com todas as informações que ele tinha, foi um trabalho fantástico. Somente ele, sendo um espírito extremamente preparado, um pesquisador, um educador, poderia ter feito um trabalho como esse. Então, Kardec realmente é uma pessoa fantástica. E ele não precisava ter manifestações sendo feitas através dele, justamente porque o trabalho dele, a missão dele era outra.
Tem um comentário aqui da Ana Borges que eu achei interessante. Ela diz: além do filme, é muito importante ler a biografia de Kardec e depois a de Amélie Boudet, que mostra o que aconteceu com o espiritismo após a morte dele. Daí vem muito do misticismo que existe até hoje. É interessante essa colocação da Ana. A Nájila agradece. O Jair Cardoso pergunta o seguinte: a formação acadêmica de Rivail com Pestalozzi em Everdun influenciou na codificação ou só foi uma boa capacitação? Olha, em Verdun, ele aprendeu a respeito de educação. Então, ele se tornou o pedagogo que se tornou em função da base que ele recebeu lá no Instituto de Pestalozzi. Lá eles primavam, né, pelo ensino moral, pela educação voltada para todos e não somente para grupos específicos e que tivessem recursos financeiros para pagar. Então, Rivail, ele aprendeu a ser essa pessoa, na verdade, colaborou, né? Porque ele já tinha toda uma história pregressa ao longo de diversas reencarnações anteriores, então ele já era o que ele era. Junto com esta educação que ele teve, eu acho que só foi melhorar aquilo que ele já tinha como pessoa, aquilo que ele já era como pessoa. Então, ele estava cada vez mais preparado para esta missão que ele tinha de fazer as obras da codificação. Então, eu acho que ajudou bastante. Foi decisório ter essa educação lá ou não? Será que foi decisório ou não? Olha, eu acho que colaborou bastante. Se ele não tivesse ido para o Instituto de Pestalozzi, ainda assim, ele sendo o espírito em que era naquela época, ele provavelmente iria seguir esse caminho de educação, de ciências, porque na verdade, ele foi para o Instituto de Pestalozzi justamente porque os pais perceberam que ele, com um garoto que antes dos 10 anos, ele já demonstrava que ele gostava de filosofia e de ciências, né? Tanto é que se tornou professor de diversas áreas do conhecimento. Então, eu acho que ir para o Instituto Pestalozzi ajudou bastante a facilitar, vamos dizer assim, a missão que ele tinha junto à doutrina espírita. Se ele não tivesse ido, eu acredito que ele teria feito da mesma forma. O Biramir Mendes pergunta: o que é dormir na pedra? É dentro dela ou sobre ela? Dormir na pedra, na verdade, a inteligência, ela está a inteligência racional, né? Estou falando sobre a inteligência racional, ela está latente ainda, né? Então, é nesse momento que o proto-espírito ele vai começar a aprender a se relacionar com a matéria no mineral. Então, ele vai trabalhar, começar a juntar partículas, formar sólidos, trabalhar a estrutura cristalina dos minerais. Então, é nesse momento em que o proto-espírito ele está tendo o seu primeiro contato
com a matéria, ele está se vinculando a essa matéria e aprendendo a como fazer isso. Então, ele não demonstra uma vida como a gente consegue perceber nos vegetais, ele não se movimenta por ele próprio, porque ele nem tem como fazer isso, né? Então, ele está aprendendo a se vincular à matéria. Então, é por isso que ele dorme na pedra. Ele está ainda... as demais faculdades estão todas latentes ainda e vão se manifestar ao longo do processo evolutivo. Bom, Vanessa, tem vários comentários aqui no sentido de elogios e agradecimentos pelo conteúdo que você trouxe, né? Eu acho que pergunta não encontrei mais nenhuma aqui. Eu só gostaria de aproveitar, me permite só usar esse momento para anunciar, né, a realização da semana, da 17ª Semana de Estudos Espíritas, que começa dia 21 de junho e vai até 26 de junho. E por que eu estou dizendo isso? Nós vamos divulgar agora nos próximos dias, mas como a Vanessa trouxe o contexto da obra de Kardec, né, da codificação, nós vamos trabalhar na semana o tema-eixo campo mediúnico, que é justamente a procura de uma recontextualização de tudo que a Vanilza nos trouxe, né, à luz do século XIX, uma recontextualização à luz do século XXI, né, com as contribuições que a ciência produziu nesses últimos 100 e tantos anos depois da codificação. Então, já é um anúncio para que todos se preparem e reservem essas datas. Se puderem assistir todas as noites, ótimo, se não, assistam aquelas que puderem, e eu acho que vai ser um momento importante para fazer uma ligação com o que a Vanilza nos trouxe e o que nós poderemos recontextualizar em face da pergunta que foi feita sobre a contribuição do irmão Grimm, porque nós estamos nos baseando profundamente na proposta e nas contribuições do irmão Grimm para a recontextualização do pensamento espírita. Então, eu agradeço aqui a atenção de todos, agradeço a Vanilza, e Vanilza, deixo para você fazer o encerramento aí com as considerações finais. Ok, Rui, muito obrigada. Então, gente, eu só quero e só tenho que agradecer a vocês aí pela participação, pela paciência em me ouvir, por estarem aí num sábado à tarde ouvindo a gente. Eu acredito que esse tema a respeito do Livro dos Espíritos é um livro muito importante na educação espírita. A gente tem que passar obrigatoriamente pelo Livro dos Espíritos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer uma contextualização. Não dá para pegarmos todas as frases que estão escritas lá e analisarmos de forma literal. A gente tem que entender qual é o contexto da ciência, o alcance possível da época, e tentar traduzir para o que nós temos hoje. E isso é possível. Talvez a gente não consiga fazer isso para todas as coisas, mas nós temos que fazer esse exercício. Então, muito obrigada, gente, por tudo, pela participação, e tenham um excelente final de semana. Um grande abraço para todos vocês.